data 10 de março de 2020, no 23º Diálogos Históricos do Arquivo Público Municipal, sob a direção da jornalista Bruna Aires, hoje com o nosso amigo José Walter Lopes. Maciel Lopes. Talvez mais bagiense que muitos bagienses. E com isso eu já estou adiantando que não és bagiense. Então vamos começar, José Walter, sabendo aonde nasceste, como é que viesse parar aqui em Bagé, qual foi, como tu iniciaste a tua escolaridade. Nos conta alguma coisa de ti. Me permita que eu observe no início da minha satisfação de receber hoje aqui o Claudinho Ligenzec, a Bruna e essa historiadora aí que Bagé já aprendeu a admirar pelas obras delas fantásticas e uma carga de trabalho impressionante. A dona Érica Garcia Hernandes, muito prazer. Receber aqui na casa da JW hoje é uma satisfação muito grande. Obrigado. Eu sou natural de Ibirubá. Ibirubá é uma cidadezinha de agricultores, né, pequena, talvez hoje 20, 30 mil habitantes, nem sei quantos mil habitantes tem lá hoje, e que fica a 50 quilômetros de Cruz Alta. Quem vai a Cruz Alta aqui à direita, né, passa depois, quem segue em diante vai para Tapera, até chegar a Passo Fundo e Porto Alegre, vai lá para dentro. Uma cidade de alemães e italianos, e eu de pelo duro no meio deles lá. Mas gosto daquela cidade, tenho boas lembranças e bons conceitos. Né? Aprendi algumas coisas com os alemães e italianos lá que me foram úteis. Isso, tu fizeste teus estudos primários lá, iniciais? Eu fiz o primário. Eu fiz o primário e eu trabalhava lá com granjas, né? Trabalhava muito, então fiz só o primário e depois, com 18 anos, é que eu fui servir o exército e aí que eu continuei a estudar e só parei quando estive formado em Direito. Me diz uma coisa, Walter, tu foste servir o exército e ficasse algum tempo no exército, não? Sim, eu sou militar da reserva, eu fiquei 30 anos no exército. Ficasse 30 anos no exército. E tu serviste aonde? Começasse? Eu servi em Cruz Alta, no tempo do 17º Batalhão de Infantaria, né, que hoje é uma escola de sargentos lá, uma escola de aperfeiçoamento de sargentos. Depois eu tive 2 anos fazendo curso no Rio de Janeiro, e depois eu vim para Bagé e servi no Hospital Militar até eu ser transferido para a reserva remunerada. E aonde entra a tua esposa aí? Me fala um pouco do que é o casamento, que tem uma importância muito grande saber disso. Enquanto eu estava em Cruz Alta, a Nelly é de Cruz Alta, foi lá que eu me encontrei com ela, num curso de datilografia, naquele tempo se fazia datilografia. Isso. No segundo ano que eu engajei, eu saí cabo do exército. E aí eu fui fazer o curso de datilografia. E nesse curso de datilografia ela estava fazendo o curso junto e eu tinha que providenciar as divisas de cabo. E nessa função de fazer as divisas de cabo, a professora do curso lá resolveu dizer assim: eu vou te dar de presente as divisas. E aí começamos a conversar ali e eu acabei conhecendo ela ali nesse curso e desde ali ela está muito bem. Não vou dizer que, claro, ainda ficamos namorando 4 anos antes de casar. Casaste em Cruz Alta? Casei em Cruz Alta. E os teus filhos são naturais? Meus filhos, os 2 primeiros são naturais de Cruz Alta. Sendo que o Walter Ley, ele nasceu no dia 17 de dezembro e eu vim para cá dia 9 de janeiro. Então ele não chegou, ele chegou aqui com menos de 1 mês de idade. E tu chegando aqui, foi aqui que tu entraste para a faculdade, né? Que entraste para o curso de Direito? Não, eu já estava fazendo curso de Direito lá em Cruz Alta. Eu tinha 1 ano de faculdade de Direito em Cruz Alta. Eu fui transferido de lá. Inclusive, praticamente tive que fazer tudo de novo aqui, porque a programação dos currículos não fechava. Né? Então aí eu tive que fazer muita coisa aqui
E aí ficou uma matéria lá, outra cá, assim, em vários semestres aí diferentes. E aí coincide digamos, a conclusão de curso coincide com a tua baixa do Exército, a tua aposentadoria? Eu estou formado em Direito desde 11 de agosto, minha formatura foi em 11 de agosto de 1982. E eu saí do Exército em junho de 1996. Portanto, já estava há 14 anos formado. E tu estavas advogando nessa época? Nessa época não se podia se inscrever na UAB. Ah, como militar não podia? Não podia se inscrever. Eu nunca deixei de estudar e fazer alguma coisa paralela. É verdade que eu sempre estive fazendo algum trabalho durante esse tempo. Aliás, eu sou um cara assim, eu nunca parei, desde que me colei no direito, eu nunca deixei de estudar. Eu até tenho, vamos dizer assim, me orgulho do meu trabalho pela minha carga de pesquisa. Eu não entrego isso quanto tão fácil. Eu estudo bastante, vou pesquisar, buscar jurisprudência, buscar doutrina, entendeu? Então meu trabalho é sempre um trabalho de fôlego. E aí, quando tu terminasse, quando tu entrasse para a reserva, aí sim tu te estabelecesse já com um escritório de advocacia. Exatamente. Quando eu saí do Exército, eu já tinha comprado um terreno ali na Geraldo Neto 329, e eu já estava terminando a construção para o meu escritório. E aí eu já estava arquitetando, porque em 1996, data que eu saí, estava dentro daquela década de 90, depois daquela estiagem, daquela seca, vamos dizer assim, que nós tivemos em Bagé de 89, 90 e 91. Então nós passamos 10 anos penando aqui em Bagé, porque foi muito ruim aquilo ali para a nossa região. Severa demais, né? E naquela época a gente não conseguia emprego. Eu tinha 3 filhos que estavam, o mais velho do Walter, ele estava com 20 anos nessa época. Então veja bem, o Valtelê com 20, o Mano, o Valtelê talvez 19, o Valtelê 17 e o outro 16 por aí. 3 jovens querendo trabalhar, e trabalhar onde em Bagé? Então aí que a gente arquitetou que a gente deveria montar alguma coisa para nós trabalharmos juntos. E eles ainda eram estudantes nessa época. Eram estudantes. E um detalhe, para não ser que meus filhos nunca trabalharam em outro lugar, antes de virem trabalhar comigo, o Valterley tinha trabalhado, não sei, mas aí talvez uns 6 meses numa empresa de vídeo e alguma coisa assim. Então em 1996 é a gênese do grupo JW, é quando nasce o grupo JW. E naquela ocasião, tu já imaginavas a imobiliária, tu já imaginava, ou tu imaginava só a advocacia, encaminhar os teus filhos? Não, eu já estava, crescia um ano. Tu já eu vinha me preparando para quando saísse, eu trabalhar como advogado e com imobiliário, junto com os filhos. E essa vocação já vinha de mais tempo, ou ela foi sendo maturada, foi sendo alimentada, ou assim já estava determinado desde que começasse o direito a seguir nesse campo? Como é que as coisas... Eu poderia dizer assim, não sei se eu teria uma vocação para imobiliário. Eu sempre fui um cara, quis ser um cara organizado, vamos dizer assim. Quis ser um cara organizado, quis ser um cara responsável. Tanto que lá pela década de 80, 70, 80, teve um seriado que passou no Brasil, eu não me lembro o nome, era um seriado que passou em Dallas, e tinha um personagem chamado JR, isso, lembrado do JR? Sim. Ali eu mentalizei que a minha empresa seria JW. Era muito forte aquele set. Chamava-se Dallas? Dallas, acho que era Dallas. E então, assim, eu desde aquela época eu vinha pensando, eu vou sair,
vou montar minha empresa, vou trabalhar com meus filhos, eu já vinha aqui tentando assim, né? Depois, com aquela estiagem, os guris não tinham onde trabalhar, acabou dando certo essa minha ideia, porque ficaram todos juntos, né? E depois que a gente ficou junto, a gente foi trabalhando, foi acertando e fomos, né? Os guris também foram casando, a gente foi abrindo outras empresas. Nós vamos chegar lá, mas agora quando tu puxas essa lembrança que foi inspiradora do JR, do JW, é interessante, até estou antecipando que te perguntaria mais tarde, uma das razões que nos trouxe, que o arquivo olhou para ti, entre outras tantas, mas uma foi justamente essa questão da unidade familiar. Eu mesmo sou testemunha disso. Eu fui professor de um ou dois dos teus filhos, não me lembro, de dois, eu acho que formasse dois ao mesmo tempo. Não chegou a ser ao mesmo tempo, mas Lembro até que eu fui numa festa de formação. Professor dos dois que fizeram direito. Isso. É o Walter Lee e o Walter Lee. Isso, exatamente. Então eu sempre observava, ainda que de longe daquela época de vocês, a família, né, a tua família e a integração que vocês têm, por que eu puxei o JR? Porque exatamente naquele filme Dallas, naquela série, o JR, que era o filho mais velho, com a morte do pai passou a comandar, havia uma disputa, ele era um sujeito antiético, ele era um canastrão, digamos assim. Modelo negativo. Modelo negativo, né? E no teu caso, exatamente ao contrário. Tu soubeste manejar bem teus filhos, a tua esposa que trabalha com vocês também, no grupo familiar, as noras, no caso também, né? E formasse uma unidade familiar que talvez, se não única em Bagé, uma das poucas, com objetivos comuns, sem desavenças. Eu inclusive sabia de momentos, de épocas, não sei se hoje, mas que você sempre começava o dia de trabalho com uma oração, quer dizer, tem toda uma religiosidade por trás do grupo JW. Eu penso assim, tu vais me corrigir se eu estiver errado, mas qual é a receita para dar certo? Porque esta empresa familiar do JW deu e está dando certo, quando a gente vê os exemplos exatamente naufragarem em um determinado momento, por ganância, por ciúmes, enfim. Qual é a receita para dar certo? Acho que tem umas coisas aí que parecem bastante lógicas, né? Primeiro eu queria dizer assim, eu acho que uma família que quer ser família, ela tem que querer o bem, um tem que querer o bem do outro. Não há como ser diferente disso aí. Eu acho que até todo mundo mais ou menos quer isso aí. O que falta, talvez, é um pouquinho de reflexão a mais, né, para alguém que não deu certo. Porque é assim, ó, nós aqui, primeiro, a gente fez todos, respondendo a parte que deu, assim, a contribuição da religião. E eu acho que ela foi fundamental, foi muito importante. Meus filhos, todos eles fizeram irmãos. Não sei se todos fizeram Nazaré. Eu e a Nelly fizemos o cursilho, esse movimento familiar cristão aí, o MFC. A gente trabalhou, inclusive foi um casal presidente do movimento familiar cristão do Bagé. Eu fui a Brasília representando o movimento, né? Na época ali a gente foi lá convocar um grande encontro no Brasil. E assim, ó, até hoje a gente nunca deixou de seguir aquelas melhores orientações que a gente obteve lá. Nós fizemos aqui na casa, todos os anos, a novena de Páscoa, aquela, e a novena de Natal. A família vem todo mundo para cá. E a gente faz aqui, tem uma capelinha aqui atrás, não sei se tu conhece a capelinha, nós temos uma capelinha aqui atrás, e a gente fizemos as nossas orações
com a participação de todas as crianças, inclusive os nenenzinhos, participam junto, quietinho, todo mundo participa. Os funcionários participam também ou só a família? Não, nessa novena só a família. Nós temos encontros regulares com os funcionários, mas mais encontro para outra natureza. Assim, essa parte é religião, cada um tem a sua religião. A gente faz assim, quando tem uma festa, uma festividade, junto com o Vida Frei Alves, convida a irmã Maria, ela vem fazer umas orações junto com os funcionários, tudo bem. Mas essas a gente nunca fez. Não quer dizer que um dia a gente não possa fazer. Né? Quer dizer que a religião é um dos pilares. A religião ajuda muito, com certeza ajuda muito. Eu até diria assim, ó, se nós conceitando, qualquer um deles aí, Emaús, movimento cristão, desde lá, sempre fica alguma coisa boa para quem passa por lá. E o que mais? Quais os outros ingredientes desse bolo, dessa receita para o sucesso da empresa familiar? Primeiro é o seguinte, ó, eu li tudo que foi possível, entendeu? Como você viver em família, trabalhar em família. Entendeu? E uma das mensagens que ficou calada é que você tem que querer fazer dar certo. E não é possível, ninguém vai conseguir se não tiver muita resignação, entendeu? É certo, as pessoas são todas iguais, nós não somos diferentes de ninguém. Tem um dia que alguém não levanta muito bem, então deixa ele se recuperar. A gente não tem que estar incomodando. E tem mais algumas coisas aqui que a gente... meus filhos nunca tiveram horário para trabalhar. Eles vêm a hora que eles querem. Eles saem a hora que eles querem. O problema é eles não chegarem aqui depois das 7. Já chegaram antes e saem depois. Tá? Entendeu? Então foram umas coisas assim que a gente foi incutindo uma questão de consciência, de responsabilidade, de querer fazer a coisa estar certa em grupo. Todo mundo respeitando, uns respeitando os outros. Entendeu? E tem alguém mal, tem alguém com problema, concentra todo mundo em cima daquilo ali. Primeira coisa, vamos acertar o problema de quem está com algum probleminha. Entendeu? Desde a família, se tiver um nenê doente de o outro já está ajudando também. Entendeu? Vai um para lá, outro vai ver o médico, liga para cá. As mulheres aprenderam a fazer isso. As minhas noras, eu tenho 3 noras maravilhosas. Espetacular, nunca tive um probleminha com nenhuma nora, nada. E elas não têm problema comigo, tenho certeza disso também. Claro que cada um tem um jeito de ser. Se nós não aprendemos a respeitar o jeito do outro, né? E a gente aprendeu no Emaús isso, entendeu? Nós podemos mudar a nossa personalidade, não o nosso temperamento, que esse é da consistência física. Obviamente é maravilhosa. Nós podemos mudar a... Agora sim. Eu? Muito bem, Zé Walter. Valtinho, tu vai me permitir, né? Me diz uma coisa. Colocaste muito bem a importância da religiosidade, o convívio familiar, o amparo mútuo, mas a JW, ela começou, digamos, pequena, com a tua advocacia, com os filhos ainda não formados, né? E tu e a Neri ali no comando, né? E tu, com o teu sonho, que tu já nos revelaste, né? De pensar grande, de pensar em desenvolver, de pensar que tu tinhas os filhos a sustentar, que tu tinha encaminhados. Como é que foi este desenvolvimento? Como é que foi esse crescimento a cada passo? E como é que foi abrindo? Porque hoje não é o grupo JW, de um nome, de uma estampa, de um dístico bonito JW. Hoje JW não significa beleza ou a sonoridade, significa um exemplo de progresso, de vitória, de conquista para Bagé. Como é que foi esse encaminhamento? Como é que foram criando esses laços, digamos, esse espraiamento do grupo em vários setores? Eu diria assim, ó, desde o início talvez a gente tenha começado uma coisa certa. Nós sempre sentamos, né, nos reunimos em família, e
e a gente estuda tudo que a gente vai fazer. Então a gente vê a viabilidade, né? e discute, e aí dali sai um responsável para o setor. E todo mundo tá sabendo mais ou menos o que vai ser feito, o que tem que ser feito. Então fica fácil para todo mundo ajudar, uns ajudar os outros. Quem vai fazer, inclusive eu até desde o início, eu trago uma coisa que eu trago desde pequeno, que no mundo dos negócios, uma coisa fundamental, você está preparado para na hora do negócio você dar o sim ou não, entendeu? Então eu, por exemplo, carro, eu deixei de comprar carro. Os guris sempre gostavam muito dele. Aquela coisa, sabia, o Valtenê, que está em cima, aprendeu a ler praticamente com uma revista 4 rodas desde pequenininho. Então ele sabia muito de carro. Então eu não comprava mais carro. Quem comprava carro era ele, quem sabia de carro era ele. A gente decidia. E aí o que acontece? Ele ia lá comprar o carro. Então ele disse, pai, o carro é o seguinte, é 100 mil reais, tem tapete, tem isso, tem aquilo lá. Aí eu falei assim, faz uma propostazinha para ele, vê se tu consegue tirar alguma coisinha, aquele troço todo, e se for o caso, você já bate o martelo, fecha o negócio com ele aí. Então eu passei para os meus filhos aquela coisa assim, tá fechado, entendeu? Aquela decisão. Eu sempre entendi que o homem de negócios, ele tem que ter aquela coisa para a decisão. E aquilo é uma coisa que tu prepara antes, tu não prepara no momento. No momento tu só vê se está certo aquilo que tu quer, ver a documentação, tu já fechou o negócio. Uma coisa que é prática, é importante para todo mundo. Tu já aceitou, eu vou comprar. Decidiu que eu vou comprar aquela câmera ali. Mas aí tu vai comprar aquela câmera. Tem nota fiscal, tem pronta entrega, tu vê todos os detalhes, de repente tu já tinha decidido comprar e não vai poder comprar. Por quê? Porque tinha um detalhezinho. Então, você tem que fazer o negócio bem feito, encaixar as coisas. Entendeu? Tu faz o negócio e depois tu vai ver que tem coisa errada, você para voltar atrás é complicado. Aí já tem aquela coisa, fica meio delicado. E os meus filhos foram criados assim. Entendeu? Hoje eu até diria, talvez seja melhor do que eu. Eu sou mais jovem, caminhando. Bom, aí tu já nos desse uma direção, tu já nos desse um dos braços, né, da JW, já nos mostrasse como começou aqui a JW Automóveis, né? Deixasse claro aí. E a JW Construções, Empreendimentos Imobiliários, como é que foi essa? Na verdade, assim, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, falando a imobiliária. Na imobiliária nós inventamos, ficamos pensando, todo mundo pensando, o que nós tínhamos que fazer. É muito difícil começar, sabe? Muito difícil começar. Porque assim, tu só pode começar com imobiliária quando alguém te dá imóvel para te vender, para te alugar. Tu não tem. Tu vai no imobiliária para quê? Para intermediar negócio. Como é que tu intermedia negócios se tu não tem a coisa para vender? É produto. Então, são coisas assim que tem que trabalhar muito primeiro, para captação de negócio. Depois tu tem que conquistar o cliente, aquele negócio todo. Nós experimentamos, vamos dizer assim, todos os tipos que a gente poderia imaginar para a Bagé, para a gente divulgar, fazer uma mídia boa. Isso é uma coisa muito importante. E eu tenho até hoje uma dificuldade de vender na conversa. Eu não sou bom nisso, entendeu? Eu sou talvez um pouco mais estratégico, entendeu? Na divulgação, divulgar bem, entendeu? Acertar o valor, essas coisas todas. Às vezes tem gente que quer vender um imóvel por R$1 milhão e o imóvel dele vale 600, 700. Ele não tem a ideia, entendeu? De valores como o corretor tem que saber, entendeu? Porque o valor de mercado, o valor do imóvel é o valor de mercado. O que não é valor de mercado, pelo valor que não vende, não adianta botar para vender. Fica aquela placa 2, 3, 4, 5 anos na frente ali, até é ruim, né? Pô, essa casa aqui ninguém compra, por que tem essa casa? É verdade. Então tem uma série de detalhes que o corretor tem que saber. Então o corretor tem que pesquisar, tem que fazer curso, tem que assistir palestra, ele tem que se preparar. E uma das coisas que tem,
todo mundo faz isso aqui na JK. Inclusive, para mim fechar esse raciocínio aí, nós temos aqui na empresa, todos os sábados, das 8 às 9, uma palestra com todo mundo. O pessoal da veículo, o pessoal da locadora de veículo e o escritório da construtora, mais a corretora de seguro. E eu diria o seguinte, essa foi uma acertada extraordinária. Essa foi espetacular, porque eu tenho assistido palestras dos meus funcionários de ficar de queixo caído. Beleza. Além disso, a gente traz pessoas de fora. Claro. Quem sabe um dia tu vem fazer uma palestra para nós. Já fiz uma vez na inauguração da loja. Tu fez uma na inauguração. Exatamente, sobre história de Bagé. Vamos fazer mais uma. Um dia vamos tratar desse assunto. Então, como é que nasceu a JW Construtora, Seguro? Como é que foi essa evolução? Nós tínhamos, começamos com... Como é que se compõe o JW? Começamos com advocacia e com uma imobiliária. Aí o Valterley foi com o Exército e foi oficial temporário por 7 anos. E ele era um homem da veículo. Quando ele voltou de lá, nós abrimos a veículo em cima. Já tinha passado no mínimo 7 anos aí. Né? Aí nós ficamos com a veículos, isso aí eu não estou bem certo, mas acho que foi em 2005 nós abrimos a veículo. Em 2008 deu aquela crise violenta que inclusive os Estados Unidos, eu me lembro que o Barack Obama injetou dinheiro fora e na Chevrolet no Rio de Janeiro. E a gente aqui, eu passei um mês de setembro aqui de 2008 sem vender nenhum. E o pessoal parado no carro. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma locadora de veículo, porque as pessoas vão precisar andar. Se elas não têm, não podem comprar, elas precisam do carro, vamos alugar o carro. Isso abrimos sim e já saímos trabalhando na locadora de veículo. Hoje ela tem quase 60 carros de aluguel. Tem bastante. Interessante, né? Como retraiu um setor que era o de venda de carros, só exatamente. Estrategicamente buscasse uma solução para isso. Mas esse é o fundamental, essa é uma das coisas que o empresário ele tem que estar ligado. Se não dá uma coisa, ele dá outra. Inclusive na crise você ganha dinheiro. Por quê? Porque quando acontece um problema grave na crise, o que vai acontecer? As pessoas vão fazer alguma coisa. Entendeu? O que vão fazer? Então tem que telegrafar isso que vai acontecer. E nós, nessa criação da locadora aí, nós acertamos de cheio, acertamos na mosca aí. O que acontece? Depois disso, nós estávamos aqui, estava chegando a Unipampa para Bagé. Nós não tínhamos imóveis para os professores nem para os alunos para morar em Bagé naquela época. Eu me lembro que eu estava presidente da CIBA e a reitora, eu não me lembro o nome dela agora, esteve lá fazendo uma visita e exteriorizando a preocupação dela com a ocupação, né, onde é que morávamos o pessoal que estava vindo para trabalhar na Unipampa e para estudar. E eu fiquei bastante preocupado, porque eu lembro que ela disse assim, nós estamos pensando inclusive de arrumar famílias que acolhem os alunos. Porque nós vamos ter 5.000 alunos. Aí eu fiquei, não, além disso, eu fiquei assim, não era até tanto como um negócio, mas é o seguinte, o que eu posso fazer? Aí eu me lembro que a gente conversou com o Tibbs, aí o Tibbs também, acho que tinha pretensão disso aí, fizemos uma sociedade, né? Ele tem metade da empresa. E a JW é CLI hoje, já construímos bastante não, mas construímos com responsabilidade, com seriedade, sem fazer o que não convém, estamos andando relativamente bem, não está tão bom o negócio no imobiliário hoje,
mas a gente fez a parte da gente. Então essas coisas foram encaixando. Aí depois, veja bem, nós tinha a advocacia, imobiliária, a veículos, a locadora de veículos, a construtora, e eu fazia um monte de seguro. Dos carros, Dos prédios. tanto dos carros que a gente usa, né? E eu descobri um detalhezinho aí, fiquei um pouco aborrecido, porque eu não estava fechando aqueles valores do seguro, e aí a gente descobriu que podia fazer por muito menos o seguro. E aí a gente chegou à conclusão que se eu fizesse seguro só com meus carros, eu tinha condição de manter a corretora de seguro com alguns funcionários. Sim. Não teve dúvida. Estava aberto o campo. Então vou botar uma corretora de seguro. Perfeito. Só para os nossos espectadores e para a posteridade disso, nós ficamos lá no arquivo passando esses vídeos, esses documentários, esses depoimentos diariamente. Um aparelho de televisão que fica reproduzindo. No futuro talvez não saia, para que a gente deixe registrado quem é Jimmy, que é o teu sócio. Jimmy Clear era um irlandês, né, que veio da Irlanda. Primeiro ele veio para o Brasil aqui e, pelo menos que eu saiba, ele era o dono da Pampiano, aqui, né, que era um frigorífico, e tinha também enlatados, assim, tinha uma produção diferente, né. Depois disso ele, né, trabalhou não sei quantos anos aí. Depois ele teve em outras atividades, acho que ele chegou a ser diretor do Sul, não me lembro, não certo. Depois ele foi contratado, acho que pela JBS, né? Parece que isso não sei bem. Mas isso não é importante, não era só para esclarecer, deixar dito, né, no depoimento, sim, quem era Jimmy, que era um irlandês que se estabeleceu aqui em algum momento, se tornou depois um grande empresário e fez um outro empresário, né, essa construtora. Até poderia, já que falamos o nome dele, poderia dizer assim, ele é vamos dizer assim, um empresário bem sucedido, é um consultor extraordinário, uma pessoa que tem vamos dizer assim, um conhecimento limpo, tá, no mundo empresarial, no mundo do empreendedorismo. É uma pena que a gente só tem essa, vamos dizer assim, a JW Clear, que é parceira com ele, quem toca lá é um dos meus filhos, toca a empresa. A gente não tem maiores contatos, porque lá está andando tudo bem, a não ser assim, cada novo empreendimento, né, você senta, você discute, como é que você faz, o que convém, o que não convém. Fora isso, não temos maiores encontros aí, que é uma pena, seria interessante, porque a gente está sempre sedento aqui para aprender qualquer coisinha com qualquer um. Com certeza, e é uma pessoa que divide conhecimentos, eu conheço pessoalmente, foi uma das pessoas que foi uma alavanca muito grande para a retomada do Cantegril Clube, e o time praticamente deu toda aquela conotação do golfe lá no Cantegril. Mas vamos ser mais discretos aí. Nós temos o Grupo JW com a imobiliária, com a advocacia, com a imobiliária, com os automóveis, com a construtora e com a seguradora. E a locadora. E a locadora. 6. 7 é um número cabalístico. Nós queremos saber, vai contar para nós o que está em gestação agora nesse grupo. Tem dois outros negócios aí que a gente está imaginando, a gente está mudando. Uma coisa assim, ó, uma coisa que eu tenho em mente, que para a gente continuar trabalhando sem aquele estresse demasiado, que qualquer um chega, e todos têm, a meu sentir, todos têm que se cuidar disso aí. Até
poderia depois falar sobre um livro que eu li aí, mais algumas outras coisas. Mas assim, ó, ele trabalha a semana inteira em cima de uma burocracia, atendendo o público, né? Atendendo o imobiliário, com administração de economia, com venda de imóveis. É estressante. E tem que estar muito preparado para diminuir o estresse. E além do preparado intelectual, o know-how, ele tem que fazer uma higiene mental, algo que possa arejar a cabeça. Isso é fundamental. Então, está dando certo aqui na nossa região agora, por exemplo, a plantação de oliveiras. Eu vou plantar um cantinho de oliveira, para mim andar por baixo delas, podando, limpando, beleza? Depois apanhando o oliveira e correndo para fazer o azeite. E se quem sabe uma conservazinha. Vamos começar com alguma coisa e depois até onde vai a gente não sabe, porque a gente tem que começar devagarzinho, né? Para ver depois o que pode ir. Com certeza vai ser um sucesso, porque a base existe, a vontade existe. Me diz uma coisa, Zé Walter, o sucesso, o êxito da JW está assentado e faz parte já da história de Pajé, é um dos grandes empresários, uma pessoa de visão. O que te levou a CIBA e a OAB, onde fosse vice-presidente da OAB, o que te levou? O teu desejo de participar, como é que tu chegaste a esses cargos? O que te levou a esses cargos? Deixa eu te dizer uma coisa, começando pela CIBA. Assim que eu saí do exército, que eu quis ser empresário, eu achei que eu devia ir para a CIBA para viver no meio dos empresários, aprender com os empresários. Foi extraordinariamente importante. E isso é uma lição de vida, é uma lição que tu passas para os futuros empresários. Então eu fui de imediato para a CIBA, lá me inscrevi, me associei, beleza? Comecei a ajudar eles lá, fui útil, entendeu? E fiquei até ser presidente. E como presidente, eu acho que eu fiz um trabalho também muito interessante lá. Eu trouxe para a CIBA essa contratação aí dos estagiários, que hoje é o carro-chefe, é o que garante os recursos para a CIBA lá. E a ideia era, além de contribuir para o mundo estudantil, para que pudesse colocar os estudantes como estagiários nas empresas, ainda trouxesse um resultado. Eu me lembro que outras empresas cobravam 20% do valor do estágio e nós começamos com 10%. E esse 10% era importante, tem sido importante para cima desde o tempo que eu fui presidente. Além disso, eu, como sempre, achei importante que a gente ouvisse as pessoas que sabem. Eu acho fundamental isso aí. Continuo recomendando para todo mundo também. Conversa. Fora aquela que a gente recebe o prefeito, sim, 20 palestras ligadas à orientação para o mundo empresarial. Eu fiz 21. Eu aproveitei um empresário que de repente ia estar em Bagé e poderia fazer uma determinada palestra lá. Fechei os 2 meses de janeiro e fevereiro, os 2 anos, dá 24 meses. 20 palestras eu fiz ali. Todos os meses, às vezes eu mesmo tinha que arrumar um lugar e fazia assim no almoço. Fiz em vários lugares, onde mais fiz foi no restaurante Charrua ali, no hotel. Eu me lembro que eu consegui trazer na época o Paulo José, acho que era. Mesmo nome do ator, que era o diretor de expansão da Votorantim. Então estavam plantando árvores aqui na região e tinha uma discussão aí, muita gente não ia estar, o nosso ali. Eu não ouvi essa pessoa aí, e encheu, assim, não tinha faltou lugar ali, ele veio de avião para fazer a palestra no Bagé e voltou. Foi na época que estava sendo introduzida a silvicultura aqui na nossa região. Exatamente. Então eu fiz, foi uma das coisas boas. Hoje até tem um pouco, vamos dizer assim, a
a formatação um pouquinho diferente, mas o atual presidente da CIVA está trazendo palestrantes aí, né? Eu achei muito interessante. E uma outra razão disso aí também, na época, você foi professor da Unicamp e você deve lembrar, nós não tínhamos curso de pós-graduação, nós não tínhamos praticamente assim, quem saía dos cursos de faculdade, advogado só tinha os cursos daquela semana jurídica da Unicamp, como é que era? Semana jurídica, ali tinha um curso de processo paralelo àquilo ali, senão a gente não tinha nada. Hoje nós temos partido de faculdades, nós temos uma imensidade de curso de pós-graduação, presencial, teleconferência, mas é uma imensidade, então mudou muito. Na época nós não tínhamos essas oportunidades de ouvir as pessoas que poderiam contribuir para o negócio da gente, então essa era a razão que eu fiz bastante palestra na época. Verdade. E a OAB? A OAB eu não imaginava participar da OAB, não estava preparado. Aí, um determinado dia, fizeram uma reunião e me convidaram para mim nessa reunião. Eles estavam montando uma chapa lá, me convidaram e quando eu cheguei lá, eles me colocaram que eu por unanimidade, aquele grupo tinha idealizado que eu deveria ser o vice-presidente da OAB. O presidente seria o Reginaldo e eu seria o vice-presidente. Mas eu não tenho interesse, não trabalhei na OAB, não tenho prática, não tinha pretensões. Não tinha nenhuma pretensão e nem estava psicologicamente preparado. Mas eu também não soube dizer não, entendeu? E eu disse, por que eu não soube dizer não? Porque eu sempre entendi que você tem que emprestar um pouco da tua colaboração para a classe. Eu acho que isso é uma coisa assim, você não consegue ser empresário isolado no mundo dos empresários. Você não pode ser um advogado isolado no mundo dos advogados. Entendeu? Então eu fiz a minha parte lá. E assim que eu terminei, fui 2 vezes vice-presidente e uma vez ouvidor geral da OAB. Eu peguei uma experiência muito boa ali, conheço os advogados bastante. Agora já mudou um pouquinho, já tem bastante advogado novo isso. Mas foi uma outra experiência e uma outra entrega que tu te entrega sempre totalmente às tuas atividades. Diz uma coisa, o grupo JW hoje é um grupo sólido, um grupo de expressão, um grupo que é, digamos, modelo para quem está começando. Foi muito importante essa colocação que tu fizesse de como tu chegastes na CIVA, né? Tu pensaste em ser empresário, a primeira coisa que tu fizeste foi te filiar à CIVA para conviver no meio. Normalmente é o contrário, a pessoa bota o negócio dele, depois que ele pensa em ir à CIVA. Então é um ensinamento interessante. Eu fui para a CIVA só para aprender, para estar no meio do junto. Não fui para ser diretor, não fui para nada. Só eu ia para lá para estar junto. Uma excelente visão, uma excelente lição que tu deixas também. Mas seguindo o raciocínio do grupo JW hoje, estabelecido, sólido, como modelo, tendo a ti como mentor, como grande gestor, como capitão, como o líder desse pessoal todo, tu terias pretensões, ou como tu verias no caso se tu fosse chamado a atuar no setor público? Porque experiência não te falta, competência não te falta, tu és modelo, serias, obviamente, com certeza, um extraordinário secretário de Indústria e Comércio, secretário de Desenvolvimento, secretário de Planejamento, por toda a tua condição já comprovada, já vista por todos os bagienses. Como tu te posicionarias diante disso aí? Eu penso assim, eu sou de família modesta. Eu trabalhei muito até ir para o Exército. Depois eu fui quase, um pouquinho antes de 30 anos, porque eu cheguei a gozar uma licença,
então a gente conta com o tempo de serviço ele reduziu um pouquinho. Depois eu sou empresário, trabalhando com meus filhos, dentro de um sistema mais organizado possível, mais responsável possível, mais sério possível, um atendimento que nós estamos buscando a vida inteira se aproximar da excelência. Nós temos ali na frente 2, 3, até 4 recepcionistas para quando tu chegar a gente receber bem. E eu diria assim, ó, que esse é o meu perfil. Eu teria que mudar muito o meu perfil para me adequar a uma administração pública. Eu teria que trabalhar com pessoas que talvez fosse difícil de acoplar, vamos dizer assim, de uma harmonia, de um trabalho harmônico. E eu acho que a pessoa tem que ter um senso crítico, de repente, para não fazer aquilo que não lhe convém. Hoje eu diria assim, que eu torço para o Bagé, eu sou político, eu acompanho político. Eu tenho anotado nas minhas agendas, isso aqui tudo é agenda. Eu não vou ter nenhuma das minhas agendas até hoje. Eu tenho aí a votação de todos os vereadores, do prefeito, num ano e do outro ano. Eu tenho essas coisas, porque eu acho que isso sei lá, uma coisa, até para a gente conversar depois da eleição, né, esses dados aí. Então eu acho que não seria conveniente. É o que eu penso. Pensas hoje. Mas uma das últimas colocações, e vai nessa esteira aí de um grande empresário bem sucedido, o que tu dirias para nós de canais de desenvolvimento para Bagé? Nós chegou em Bagé que ano mesmo? Janeiro de 1979. 79. Eu cheguei 9 anos antes de ti, cheguei em 70. Mas eu acho que a gente comunga da mesma geração chegando em Bagé e passamos hoje já quase 50 anos ouvindo aquela mesma coisa. Bagé não vai para frente, Bagé não tem indústria, Bagé só seria grande se tivesse chaminés, Bagé não cresce porque fica longe do porto, porque fica longe da capital, porque não tem indústria. Essas são as 3 justificativas, digamos assim, entre aspas, porque Bagé não cresce. Não tem indústria, fica longe do porto e fica longe da capital. Então, Bagé não tem jeito. Não é eu que estou dizendo, seria né? Qual a tua receita? O que se tu fosse hoje o prefeito de Bagé, o encarregado para dar uma volta com a tua experiência, dar um impulso de desenvolvimento de Bagé? O que está faltando para Bagé? Bagé é uma cidade assim, ó, nós tivemos problemas aqui, eu não imagino a extensão, mas na Revolução Federalista de 1893, teve uma guerra. 1923, outra guerra. Depois teve a Revolução Farroupilha foi antes, entendeu? Mas teve, na época, eu comecei na Federalista. Nós tivemos aqui, o meu amigo conhece melhor do que eu isso aqui, uma política ferrenha, muito ferrenha, não conseguiu nunca vamos dizer, a oposição concordar com a situação em situação nenhuma. A oposição era sistemática, independente do projeto. Não bastasse as guerras, não bastasse os políticos, não bastasse as estiagens prolongadas em um dia, inclusive nesse momento a nossa região, né? Nós não aprendemos a ser empreendedores. Não aprendemos a ser empreendedores. Até hoje não. Até hoje nós estamos vendo muita gente vindo de fora
E aquilo que nós não conseguimos fazer dar certo, eles vêm aqui e trocam o barco, fica um rico no meio de nós. Por quê? Por causa que a gente não aprendeu a se entender. Nós temos que nos entender. É fundamental a minha empresa dar certo porque a gente quer fazer dar certo. Se nós brigarmos, aqui ela divide. Assim, assim como o micro é o macro. Isso é fundamental. Tu vai lá na minha cidadezinha, de repente tu vê o PT se entender com o PMDB, não sei o quê, fecharem junto, um secretário de um partido, secretário do outro, e trabalham junto. Aqui não dá. Deus o livre botar cada oposição, ele vai fazer não sei o quê, vai quebrar, sei lá o que vai acontecer. E isso nós não temos que fazer uma crítica nem o Pedro nem o Paulo. Sim. Mas isso é a realidade. Entendeu? Nós estamos vendo aí de novo aí uma situação. E eu faço a seguinte imaginação, uma coisa de louco minha. Quando tu vai subir uma árvore, alguém pega o teu pé, não precisa nem fazer força, tu não passa aqui. Assim é o que está acontecendo. E hoje nós estamos, é muito triste o momento que nós temos, da estiagem que nós temos agora. Muito triste. Você não imaginava a minha empolgação sem dizer nada para ninguém. Nós temos rodeado de soja por todos os cantos do Bagé. Está dessa altura a soja. Coisa mais linda. E agora, faz um mês que não chove. Que coisa triste. Na flor, nós não vamos ter uma produção significativa. E está certo que não é só Bagé, tem outros municípios do Rio Grande do Sul que estão passando por isso aí. Mas ainda assim a produção de soja no Brasil vai ter um crescimento de 4, 5% a mais do que a colheita do ano passado. O problema é local, o problema é no Rio Grande do Sul e muito mais forte aqui para nós agora. Agora, deixa eu dizer uma coisa para ti. Me ajude nessa aí. É um raciocínio, é um debate que eu vou fazer contigo na frente da Câmara aqui. Nós não estamos vivendo hoje a maior diversificação de produção de todos os tempos de Bagé? Ah, com certeza que sim. Primeiro, a Bagé foi poderosa. Ninguém mais sabe isso do que o Claudinho. Eu já li os livros dele aqui. Nós tivemos primazias extraordinárias no Rio Grande do Sul, aqui a partir de Bagé. Mas nós tínhamos só charque. O charque era poderoso. Uma vez vi alguém dizer, não sei se não foi tu que disse nos teus livros, que no tempo do charque, tudo que se produzisse, se vendia, não precisava nem ir para a Europa para vender, eles vinham comprar aqui. E aí nós construímos comercial, essas casas extraordinárias, esses prédios bonitos de Bagé, mas era só charque. Não tendo mais charque, quebrou Bagé. Naquele tempo o charque não tinha geladeira, surgiu a geladeira e surgiu o Caxias, Bento Gonçalves, etc. E nós, o que fizemos? Ficamos parados. Nos perdemos. Eu não estava aqui ainda nessa época, estou há 40 anos aqui. Então faltou a gente arquitetar mais algumas coisas para a coisa andar. Depois surgiu o arroz, né? Mas aqui as coisas tradicionais que tinha na época ainda, por exemplo, a pecuária, o cavalo crioulo, depois o cavalo PSI, diz que Bagé é a segunda cidade com mais áreas. Agora não, porque dividido está a maioria em Aceguá, mas a região aqui, né? É cavalo crioulo, cavalo PSI, o arroz, e também o arroz. Né? O comércio que tinha, continua tendo comércio. As coisas novas que nós temos, a soja, a aparelha, a oliveira, elas todas casam com tudo que tinha. Então são uma produções que acrescem ao que já existe. Isso é a melhor coisa que pode ter. Então por isso que eu digo, ainda que tenha essa estiagem prolongada agora, se Deus quiser chover, está bem enviado hoje. Eu estou muito esperançoso, eu sou otimista para a região. Eu acho que de repente nós estamos acertando e nós nem ainda não nos damos conta. Entendeu? A mentalidade também mudou bastante. Os filhos dos nossos fazendeiros são agrônomos, são veterinários, têm outras profissões, entendeu? Estão enxergando. Hoje a velocidade das informações é extraordinária.
que está acontecendo lá na Europa, na Inglaterra, na China, nós estamos sabendo aqui imediatamente, entendeu? Então isso possibilita que todo mundo cresça. O Brasil, todo mundo esteja informado das coisas boas e das coisas ruins. O Brasil, né? O mundo todo é assim. Então eu acho que nós vamos começar a mudar. Aquela distância enorme que tinha de Porto Alegre para Bagé está bem menos. Diminuiu bastante, está bem pertinho Porto Alegre agora. Já tem avião, aqui não tem tanto por esse avião. Uma observaçãozinha, não tem tanto por esse avião quando eu estava na CIC. Fizemos várias reuniões aí, trabalhamos bastante. Na época, concluiu-se que um avião com 9, 10 lugares era inviável porque já não tinha dado certo. Agora voltou mas esse diz que se precisar mais, ele bota um outro. Então vamos ver. Vamos ver se dá certo. Está muito cara a passagem. Está cara. Eu acho que é um dos motivos pelos quais ele ainda não nos deixou, né? Muito cara a passagem. O ideal é que tivesse uma rota internacional, por exemplo, Porto Alegre, Bagé, Montevidéu. Eu também sempre pensei assim, que tinha que criar alguma coisa para viabilizar a passagem mais barata. Se nós fizermos uma coisa assim que tivesse mais ocupações. Se sabe que funcionou num determinado momento por uma companhia pequena, Uruguai, se não me engano, essa rota que fazia Bagé, Montevidéu. O Cláudio Martins, eu lembro de fazer essa rota, que ele morava em Montevidéu e o Nenê Dias usavam esse avião. Quer dizer, porque aí vinha de Porto Alegre, escala aqui e ia para lá. Mas, sem sombra de dúvidas, essas colocações que tu fizeste, principalmente, né, a questão da diversificação das atividades no campo, tem contribuído muito para o crescimento de Bagé. Né? E talvez a gente não esteja se dando conta mesmo que Bagé está crescendo nesse sentido. Para encerrar, JW, quantos funcionários tens no teu grupo? No grupo nós temos, aqui na imobiliária nós temos 25, e aí depois fechando todas as outras empresas, fica em torno de 70 hoje. São 70 postos de trabalho. Há pouco tempo tinha 90 e poucos só na consultora, hoje estamos com... Sim, aí agora são 70 jornal, né, uma questão que vai crescer. Mas hoje se coloca entre os grupos mais sólidos, né, de maior perspectiva de crescimento e de diversificação de negócios dentro do grupo JW. Muito bem, José Walter, eu não sei se gostarias, ou terias alguma coisa que querias dar algum outro recado para nós, para as futuras gerações, principalmente para deixar bem perpetuado esse público buscando estudar e colecionar documentação não só daquelas empresas que já funcionaram em Bagé e que foram modelo para tantas outras que se criaram. Bagé teve indústrias e teve comércios fortes, sólidos também, e por uma outra ocasião a gente pode até investigar as causas que levaram ao fracasso. Nós estávamos falando em automóvel, antigamente todas as revendas, as concessionárias eram de bagienses, hoje não tem nenhuma na mão de nenhum bagiense, né? Mas, enfim, o fato é que a gente tem dificuldades, a gente notou lá no artigo que a gente tem dificuldade de levantar a história, seja de cooperativas, ou seja de comércio, até de comércios da zona rural, que é importante, foram fundamentais, né? E então vimos que também era importante a gente não perder o momento de começar a mexer na memória daqueles grupos que estão em funcionamento, para poder acompanhar desde sempre, desde o seu início. Por isso nós estamos aqui. Queríamos então te agradecer esse espaço que te roubamos. Foram muito importantes as tuas palavras, teus ensinamentos, e não sei se alguma coisa te passou que tu querias agregar a esse documentário. Eu tenho a impressão que, agradecendo Bagé, no sentido geral, eu posso encerrar minhas considerações. Eu diria assim, que eu, desde que cheguei em Bagé, eu me preocupei em me relacionar com a comunidade.
começando pelos movimentos religiosos, pelas empresas, né, depois que saí do exército, e eu só tenho a agradecer essa cidade. E eu torço por essa cidade, eu gostaria de ver essa cidade crescendo, se desenvolvendo como ela merece. Eu acho que hoje Bagé merece mais. E eu tenho esperança que o meu bom Deus lá, até a chuva mande para nós agora nesses dias de estiagem. As pessoas, eu sou muito grato. Eu sou cidadão bagiense. E eu acho que uma das coisas interessantes para agradar, vamos dizer assim, alguém que veio para cá e fez alguma coisa com a cidade, é o título de cidadão bagiense. Eu sou muito grato por esse título. Tens orgulho? Tenho orgulho imenso. Lá. Beleza. Um quadrinho ali. Eu recebi o Bravo também, né? Até nem sei se tem outro título que eu poderia receber. Para mim, esse título eu estou muito orgulhoso. São desses mais aí, para mim, significativos. são muito significativos. Mas tu foi fundador, não podemos perder, vou te interromper, desculpa. Mas é importante, nós devíamos até ter dedicado um tempo, mas o problema é que nós temos a limitação do tempo de gravação. Mas tu fosse fundador de um grupo maravilhoso que não podia ficar esquecido. Nos fala um pouquinho disso. Sim. No mês de janeiro de 1979, quando eu cheguei em Bagé, em razão daquela diferença de currículo que nós estamos falando aí, de programação da faculdade, eu fiz um intensivo na faculdade de Direito. E quem estava fazendo, o professor que estava fazendo o intensivo chamava-se José Carlos Teixeira Jorge. Aí, num domingo desses aí, depois da semana ali intensa lá de aula, aí eu convidei ele, vamos tomar um chimarrão no fim de semana, professor? Vamos, onde é que vamos tomar? Ali na Praça Esporte, ali na frente ali, por ali por Frente Alegre, ali, me lembro que tinha um banco por ali. E aí, começamos a tomar esse chimarrão, janeiro de 1979. Nós estamos tomando chimarrão até hoje. Tomamos chimarrão domingo lá na praça. Agora, depois, a gente ficou meio perdido. Um dia ia lá para a Praça da Batista, outro dia ia para a Praça da Estação. Aí teve alguns dias que a gente ia lá para frente da loja de peças ali, como é que era o nome do nosso saudoso amigo ali que eu não me lembro mais? Glênio, Roubaina. Aí ia lá para frente do Gaúcha Autopeças. Depois fomos para a Praça da Matriz e lá na Praça da Lima o Edmundo conseguiu a Zambuja botar uma entrada ali com 3 banquinhos do lado ali para nós sentar. Então hoje nós temos rebanho lá na Praça Especial, o grupo de chimarrão. E esse grupo, primeiro assim, era sempre mais ou menos uns 4, 5 os mesmos que iam sempre. Eu, Juca, agora está lá também o Claudirã, o José Paulo Ferraz e outros que vão ali, entendeu? Às vezes tem 10 ali. Quando o Juca tem mais gente, né? Que aí tem uns que vão passando na rua e chega o doutor Juca, aí tem gente que chega lá para tomar chimarrão com nós. Agora o chimarrão está meio, com o negócio da coronavírus aí, a gente suspendeu o chimarrão ali, mas a gente continua se reunindo de qualquer forma. E eu diria assim, desde que a gente é grupeiro mesmo, talvez seja, na verdade, um dos maiores grupos de Bagé. Tem grupo de chimarrão, grupo de cafezinho, maçonaria, Rotary, a Ciber, o AB, um monte de coisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa assim, nunca aceitei repetir cargo em nenhuma entidade, já que estamos falando isso aí. Ainda bem que lá no grupo de chimarrão não tem cargo. E uma coisa boa aí que a gente fez boas amizades, né? Eu só tenho boas amizades no Bagé. Eu não tenho problema com ninguém. Pode ser que tenha alguém que não gosta de mim porque eu sou careca, o cabelo já arrancou, sei lá o quê. Isso faz parte, né? A verdade
verdade é que o meu relacionamento com a cidade é o melhor do relacionamento. Aqui os meus filhos se criaram, ainda que 2 tenham nascido em Cruz Alta, se criaram aqui. Né? Os meus negócios estão todos eles aqui em Bagé. Né? Me parece que eu só tenho mesmo a agradecer a Bagé, não tenho maiores problemas. E então, esse amor que eu acabei adquirindo por essa cidade e essa sede de ver a cidade crescendo, se desenvolvendo, é muito grande. Né? E que Deus nos ajude que a gente possa ver isso ainda antes de deixar para os outros o que nós estamos começando. Que beleza! Beleza a tua história, uma história de sucesso, uma história de amor, uma história familiar, uma grande conotação religiosa. Nós que tu agradeces a Bagé e o Arquivo Público Municipal agradece a ti. E como último pedido, nós gostaríamos para, digamos, fechar com chave de ouro, que nos permitisse e até nos ciceroneasse aqui dentro de a gente fazer algumas tomadas da sede da sua empresa, porque é um prédio histórico, é um prédio lindo, com as suas características arquitetônicas, e é uma coisa que nós, todos bagienses, devemos reconhecer e elogiar em ti também esta vocação da preservação do nosso patrimônio arquitetônico, porque outros poderiam pensar em demolir e não preservar. E aí que tu tivesse também essa habilidade, também essa visão, também essa inteligência de entender que a preservação da história, da memória de Bagé se dá também com a preservação dos seus prédios históricos. Então a gente queria aproveitar e fazer algumas tomadas. Por dever de justiça, devo dizer, essas coisas todas, né, não pode ser atribuído só ao José Walter. A minha esposa, meus filhos, todos eles contribuem tudo. Né? E tem muitas coisas que eles são melhores do que eu. Né? Então eu devo dividir se loucos existem, eles tem mais alguém cantando aí. Com certeza, porque tu disseste, sempre quando tem uma ideia, ela é repartida na mesa, onde todos opinam. Então com certeza que nós levamos essa ideia de que também eles participam. Com certeza.